deixar uma palavra. Hoje o plano de leitura se encontra em 1 Coríntios capítulo 11 e 12. Nós vimos pela manhã o capítulo 12 e eu gostaria de ler também o capítulo 12. Agora à tarde, por favor, abra aí. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ver só alguns versículos e aí vamos acompanhar. Capítulo 12, a partir do verso 11. Quem ir achando vai glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. Pode deixar a Bíblia aberta e nós vamos... Não vou tocar, se você quiser sentar, fica à vontade. Se quiser ficar em pé também, não reclamo não. Amém, irmãos? Pois bem, capítulo 12, verso 11. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Repito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus fiel, poderoso, majestoso, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que vai trazer o entendimento, vai nos capacitar, vai nos instruir. E nessa tarde, assim como pela manhã, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos receber a direção do teu Santo Espírito. Por isso te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Querido, o que o Senhor aplicou no nosso coração, de acordo com o plano de leitura que nós estamos fazendo, e interessante que o plano de leitura, ele fala do capítulo 11 e 12, que fala inclusive da ceia do Senhor, fala de examinarmos, de rever conceitos e valores. No entanto, a caminhada cristã, a caminhada como a caminhada na vida secular, ela requer alguns desafios. A vida do trabalhador, a vida do pai, a vida do irmão, a vida do filho, toda a nossa vida, todo o nosso contexto de vida, nós temos que tomar decisões todos os dias, nós somos desafiados todos os dias, nós somos provados todos os dias, nós passamos por várias questões diariamente e precisamos sim entender o que Deus tem para nós. Contudo, na questão, no quesito fé cristã, vida cristã, na caminhada não é diferente. A nossa fé é colocada à prova todos os dias. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está tratando, corrigindo de algumas mazelas, de alguns conflitos que a igreja estava apresentando. Os irmãos estavam em conflito, os irmãos estavam divergindo, os irmãos estavam tendo problemas e, na verdade, irmãos, o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, que é o inimigo milenar, que é um ser que é espiritual, mas que precisa dos seus agentes na terra para efetuar o seu trabalho. Ele usa aqueles que estão muitas vezes vulneráveis para poder combater contra a igreja do Senhor, muito embora a Bíblia nos diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não prevalecerá contra a igreja do Senhor, as portas do Hades, do inferno, do mal, não vale contra o povo de Deus, encantamento, oração contrária, feitiçaria, macumbaria, voodoo, nem magia negra, nada disso vai ao encontro do povo de Deus, porque a favor do povo de Deus está a bênção do Senhor, está a palavra do Senhor, está a promessa do Senhor. Agora, onde que eu quero pensar com vocês aqui, refletir um pouco mais, já que nessa caminhada cristã temos esses desafios e alguns inimigos da reconstrução, como lá em Neemias, né? No livro de Neemias fala da reconstrução dos muros, e tinha os inimigos, Sambalás, Tobias. Na reconstrução do templo não é diferente. Todo
e qualquer projeto de Deus, toda reconstrução tem inimigos. Na vida particular tem inimigos, no casamento tem inimigos, na igreja tem inimigos, em toda a área da nossa vida nós vamos lidar com os inimigos, seja da reconstrução, seja da comunhão, seja do anunciar do reino de Deus. Mas eu queria falar dos inimigos da unidade. Hoje à tarde eu queria falar do inimigo da unidade. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Mas a Bíblia, repito, não diz que é fácil, fala que é bom. O fato de ser bom não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é desafiador, pastor. Porque nós estamos diante de uma realidade em que o inimigo, ele projeta, ele trabalha, ele manipula, ele faz com que a igreja comece a bater cabeça. E quando não tem nada, ele gera alguma coisa. A maioria dos problemas que eu tenho visto, atendido no gabinete pastoral, a maioria dos problemas que eu tenho ouvido, a maioria das crises que nós temos, a maioria da dificuldade que os irmãos têm na caminhada cristã, se bater no liquidificador não vai dar um copo cheio. Mas o diabo é especialista em manipular as coisas. Repito, o inimigo da nossa alma é especialista em manipular, e ele trabalha na mente. Ele tenta colocar na nossa mente a derrota. Ou seja, ele batalha contra a igreja, ele batalha contra o casamento, na sua fé, para que você não creia. Você chega na igreja, muitas vezes, oh Deus, eu quero crer, eu vou tomar posse. E vem aquela vozinha dizendo, será que vai mesmo? Será que você vai ser curado? Será que esse irmão gosta de você? As pessoas não gostam. E aquelas vozes. E aí vem também essa ação demoníaca, vem essa esquizofrenia espiritual, o inimigo imaginário, aquele que fala, aquela voz infernal da maldade, que vai processando muitas vezes na sua mente, para te tirar do foco, para te tirar do alvo. O nosso alvo é Cristo. Por isso que Paulo disse, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação, prossigo para Cristo. De agora em diante ninguém mais me quiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Era um homem focado, Jesus, muito mais. O que o Senhor está falando comigo e com você? A proposta aqui, acerca da diversidade dos dons espirituais, mas um só, e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E para quê? Para que não haja divergência, divisão, para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros, irmãos. A proposta de Deus é que você siga o seu projeto, Ele tem um projeto para a sua vida. Deus aponta um futuro para a igreja. Agora, pensa comigo aqui. O inimigo, ele projeta coisas, ele gera situações que não existem. Eu ouvi algo que eu quero compartilhar com vocês, eu acho pertinente. O moço foi no deserto, e lá no deserto ele pegou algumas formigas, formigas pretas e formigas vermelhas, e colocou no jarro, formigas pretas, formigas vermelhas. E nada aconteceu, porque ele foi pegando as formigas para fazer um teste, para fazer uma experiência. Formigas pretas e formigas vermelhas. Mas de repente, ele começa a agitar o jarro. Ele começa a agitar aquele jarro cheio de formigas. Ou seja, 200 formigas, 100 pretas e 100 vermelhas. Até então não havia acontecido nada. Mas depois que ele agitou o jarro, as formigas pretas começaram a brigar com as formigas vermelhas, até se matarem, até se autodestruírem completamente. A questão aqui não é quem é o seu inimigo. E muitas vezes nós apontamos na igreja também, aquele é meu inimigo, aquele não quer. Ei, é quem está agitando o jarro. O que a igreja precisa entender, o que você, nós precisamos entender, é que existe alguém agitando o jarro para você não ter paz,
para você brigar com pessoas, para você perder a sua bênção. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele projeta os agitadores para poder você degladiar e auto se destruir. Quem está entendendo? A proposta do inferno é que você mova as pedras do jogo. Você não pode mover as pedras desse jogo, porque esse jogo é um jogo infernal da maldade. E quando você move as pedras, você está participando desse jogo. O que você precisa, na verdade, é entender que o Senhor te colocou como parte do corpo. Não interessa se você é unha, se você é o pé ou a mão. O importante é que você tem valor para Deus. O importante é que você tem um valor, que tem algo relevante de Deus para a sua vida. O diabo quer colocar você como menor. O diabo quer colocar você como coitado. Existe um espírito chamado espírito de autocomiseração. Que espírito é esse, pastor? É o espírito que a gente olha para a gente mesmo e diz assim: coitadinho de mim. Coitado de mim, eu sou uma pessoa, ninguém gosta de mim. Você chega no ambiente, o diabo propõe no espelho que você não é bonito, que você não é bonita, que você é feia, que você poderia ser diferente, que você poderia... Existe um espírito de autocomiseração, que quer dizer pena de si mesmo, dó de si mesmo. Não tenha dó de si mesmo. Olhe para o espelho e glorifique a Deus, porque Deus te criou, Deus te projetou, Deus te fez e Deus tem um plano para a sua vida. Nós precisamos entender isso. Aquele que agita o jarro, aquele que sacode o jarro, faz com que as formigas briguem, porque antes elas não fez nada, nenhuma brigou com nenhuma. Mas o diabo quer gerar isso. E o vilão da unidade são esses focos. Assim como esses focos de incêndio agora, nesse período de queimadas, tem gente tocando fogo, tocando terror. Assim como tocando fogo, estão tocando terror, lançando medo nas pessoas, lançando preocupações, gerando nas pessoas interrogações, gerando nas pessoas pânico, porque eles querem gerar pânico na sociedade, para que o povo saia fazendo bobagem, vendendo propriedade barato, vendendo as coisas, perdendo o foco e auto se destruindo. A proposta do Senhor é que você saiba que você tem valor, e que diante dos desafios, você possa ouvir a voz de Deus, não a voz da multidão, não a voz desse mal, desse agitador do jarro. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor está no controle de tudo. A sua vida está na mão de Deus. A sua vida está diante de Deus. O que Deus quer de mim e de você é que você não mova as pedras. Não mova as pedras. Fique quieto. Espere no Senhor, confia nele. Foi isso que o salmista disse. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Tem gente que espera, mas não espera com paciência. Espere, confie, porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. E quando Paulo escreve para essa igreja, ele está tratando alguns pontos que os irmãos estavam agitados, assim como aquelas formigas estavam debatendo, estavam gerando entre elas. Não interessa se a formiga é vermelha, a vermelha brigou com as formigas pretas. Ei, assim estão criando esse pânico, estão gerando. Isso tudo é gerado, irmãos, na mídia. Racismo. Porque tem racismo, porque tem isso, tem aquilo. A gente não pode dar ibope para essas coisas, tem que respeitar a pessoa como ser humano, e não por causa da cor, por causa da condição social, se a pessoa é isso, aquilo. Ei, o que a Bíblia diz é que todo mundo, cada um de nós somos importantes para Deus. Não existe essa coisa de cor, de pigmentação de pele, de posicionamento, tamanho. Ei, Jesus te ama do jeito que você é.
Jesus tem um plano para a sua vida. Ele quer que você seja frutífero, realizado nele. Ele quer que você tenha a alegria, a satisfação, que você seja pleno, ligado na videira verdadeira que é o Senhor. E que você não venha olhar para as coisas secundárias. Olhe para Jesus. Não coloque os seus olhos no vento. Não coloque os seus olhos no mar, não coloque os seus olhos no que está acontecendo, na tempestade. O barco está tendo uma avaria. Ei, Jesus está nesse negócio. E a proposta do inferno é criar pânico, gerar medo, gerar dúvida. Será que Deus vai fazer? Será não? Ele vai fazer. Será que Deus vai fazer? Será não? Eu tenho convicção que o mesmo Deus que começou a obra, Ele vai completar. Não tem será, não tem pergunta, não tem interrogação, tem afirmação. Porque nos anais da história jamais se viu alguém que tenha confiado nesse Deus e tenha decepcionado. Porque desde a antiguidade nunca se viu e ouviu um Deus que trabalha para o seu povo. Nunca se viu nada igual de um Deus que vai além daquilo que podemos imaginar. Muito embora Ele não faça do nosso jeito. Porque lá em Jeremias 29:11, diz que eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o Senhor está dizendo? Eu tenho um futuro para vocês, só que não é do jeito de vocês. Eu tenho um futuro para vocês, mas o futuro que eu tenho é bom, é maravilhoso, vai trazer vida, paz, alegria, vai trazer gozo, vai trazer renovo, vai trazer esperança. E o futuro que vocês querem do jeito de vocês ia dar errado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Se nós entendermos qual é o lugar de cada um no corpo, nós não vamos ter sofrimento. Não vamos sofrer. Não vamos ficar presos com medo, porque há um Deus que trabalha. Há um Deus que age. Há um Deus que opera. Há um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Há um Deus que muda a história de um homem. Deus que muda a história de uma mulher, de uma família. Esse mesmo Deus. Então, a verdadeira questão, querido, é quem está sacudindo a jarra e por que está sacudindo a jarra. Está sacudindo para que você perca o foco. Quando você soltava aqueles rojões ou aquelas bombinhas, quem já soltou aqueles traque? Tem uns que soltavam as bombas mais, né? E às vezes naquele período de festa, no período de junho, lá na Bahia era muito comum soltar bombas. E a gente soltava e corria, mas de vez em quando não dava tempo de correr. Acendia o pavio, ia correr e o pavio era meio curto. Pum! Gente do céu. Ficava 4 dias surdo. Só um zumbido no ouvido. Gente, que coisa terrível. Quando o diabo solta um rojão, uma bomba perto de você, é para que você perca a visão, por causa do estampido da bomba, você perde a visão, a fumaça. Quando o diabo solta uma bomba, ele gera em você o quê? Surdez. Você fica surdo para a voz de Deus. O que fazer, pastor, nesse momento? Não faça nada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Espera no Senhor. Confia nele. Porque se você der um passo, pode ser que você está dando um passo errado. Talvez você vai dar um passo errado. E um passo que vai trazer consequência para a sua vida. A manipulação do inferno é para isso. É para que você dê o passo errado. É para que você saia na direção errada. E é por isso que cada um tem no corpo um papel fundamental. É por isso que cada um tem no corpo um papel específico. Fica na posição. E você vai ver o que Deus vai fazer. Fica na posição. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus te colocou numa posição, fique nela. Eu vou ali, eu vou aqui. Ei, para de ficar se debatendo. Você está dentro de um jarro
que está sendo agitado pelo inimigo. Você não pode mover as pedras, você não pode ficar dando passos sem direção correta. Espera, aguarde, Deus está falando com você. Deus está falando com você nesse momento. É hora de você esperar, é hora de você aguardar, porque o que Deus vai fazer tinir, vai fazer com que a terra saiba que Ele é Deus. Todos saberão que Ele é Deus, e que Ele consagrou a sua vida, que Ele te chamou, que Ele te tomou pelas mãos, te escolheu, nos escolheu, e quem nos guarda, quem nos blinda, quem nos conduz é o Senhor. O Senhor está conosco. Guarda essa palavra, irmão. Fica nessa palavra. Não fique sendo agitado, sublevado como a onda do mar. Ei, tome cuidado. O inimigo está trabalhando intensamente, porque sabe que o seu fim está próximo. Ele sabe que o fim dele está próximo. E o diabo está manipulando, criando situações. Irmão, nunca se viu um tempo tão complexo, de tantas crises, que as pessoas estão vivendo tantas crises como nos dias atuais. Mas sabe de uma coisa? Deus não mudou. Deus não mudou. O Senhor não está morto, Ele vive e reina para todo sempre. Ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando maravilhas. Ele continua zelando, cuidando, protegendo o seu povo. Lembra disso? Que o Senhor te abençoe nessa tarde. Que o Senhor te guarde, te livre, te proteja. Te dê graça, unção e paz. Não mova as pedras desse jogo. A proposta do inimigo é que você saia do centro da vontade de Deus. A proposta do inferno é que você saia da direção de Deus. Espera nele. Irmãos, quantas vezes já agitaram o jarro para me mudar? Muitas vezes eu já me vi dentro do jarro sendo agitado. Eu digo, Deus, e agora? Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu quero orar com você antes de passar para a ceia. Amado Deus e eterno Pai, essa é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Palavra de consolo, de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas acima de tudo o Senhor está trazendo um direcionamento. Há muitas pessoas, Senhor, que está recebendo essa palavra, e que estava agitado, estava atônito, mas o Senhor está dizendo, aquietai, e saber que eu sou Deus. Há muitas pessoas que estavam sendo movidas dali para cá, de cá para lá, como uma folha seca caída no chão, mas hoje o Senhor está tomando pelas mãos, e dizendo, não temas, porque eu te coloquei, eu te encaixei, você está no centro da minha vontade, e muito embora pareça que não, mas você está guardado, protegido, blindado, e o inimigo não vai te tocar, porque maior é aquele que está conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja, para a glória do Senhor. Amém.